Os Mistérios Rosa-Cruzes. Quarto capítulo. A constituição do homem. Corpo vital, corpo de desejos e mente. O título deste capítulo, A Constituição do Homem, poderá surpreender o leitor que não tenha estudado previamente os ensinamentos dos mistérios, ou pode imaginar que pretendemos fazer uma dissertação sobre anatomia. Mas não é esta a nossa intenção. Falamos da Terra sobre a qual vivemos como sendo composta de diferentes reinos invisíveis, além do mundo que percebemos pelos nossos sentidos. Falamos igualmente do homem, dizendo que está correlacionado com essas divisões da natureza. E, raciocinando um pouco sobre o assunto, logo nos convenceremos de que, para poder atuar nos diferentes planos de existência descritos, é necessário que o homem tenha um corpo composto de suas substâncias, ou pelo menos tenha especializado para o seu próprio uso algo de material de cada um daqueles mundos. Dissemos que matérias mais sutis, chamadas matéria de desejo e matéria mental, interpenetram a nossa atmosfera e a terra sólida, do mesmo modo que o sangue se infiltra em todas as partes da nossa carne. Mas esta explicação não é suficiente para abranger todos os fatos da vida. Se isso fosse tudo, então os minerais que estão interpenetrados pelo mundo do pensamento e do desejo teriam pensamentos e desejos como o homem. Este não é o caso, de modo que deve haver outro requisito, além da simples interpretação para aquisição das faculdades do pensamento e da sensação. Sabemos que para atuar neste mundo, para viver como um ser físico entre os demais seres, devemos ter um corpo físico de nossa propriedade, construído com os constituintes químicos deste mundo visível. Quando o perdemos com a morte, de nada nos serve estar no mundo cheio de elementos químicos necessários para construir um corpo semelhante. Já não podemos atraí-los e, portanto, somos invisíveis para os demais. Do mesmo modo, se não possuímos um corpo especial feito de éter, seríamos incapazes de crescer e de propagar-nos. Este é o caso do mineral. Se não tivéssemos um corpo de desejos individual, seríamos incapazes de sentir desejos e emoções, e, como consequência, não haveria incentivos para nos movermos de um lugar para o outro. Então seríamos estacionários, como as plantas. E se não tivéssemos uma mente, seríamos incapazes de pensar, agindo por impulso e por instinto, como os animais. Alguém naturalmente poderia objetar quanto a este último argumento, afirmando que os animais pensam. Tratando-se dos nossos animais domésticos, isto é praticamente correto, mas eles não pensam nem raciocinam da mesma maneira que o homem. Talvez compreendemos melhor a diferença se tomarmos um exemplo do campo da eletricidade. Quando uma corrente elétrica de alta voltagem é passada através de uma bobina de fios de cobre e um outro fio é colocado no centro da bobina, esse fio carregar-se-á com eletricidade de uma voltagem inferior. Assim também o animal, quando fica dentro da esfera do pensamento humano, desenvolve uma atividade mental de ordem inferior. São Paulo, em seus escritos, mencionava também o corpo natural e o corpo espiritual, mas o homem em si mesmo é um espírito que habita nestes veículos. Mostraremos resumidamente a constituição dos diversos veículos do homem, invisíveis para a visão física, mas tão objetivos para a visão espiritual como é o corpo denso para a visão comum. O corpo vital. Este nosso corpo composto de éter é chamado de corpo vital nas escolas de mistérios ocidentais, pois, como dissemos anteriormente, o éter é o caminho de ingresso da força vital do Sol e o campo das forças da natureza que promovem as atividades vitais de assimilação, crescimento e propagação.
Este veículo é uma exata contraparte do nosso corpo visível, molécula por molécula e órgão por órgão, com uma única exceção que veremos a seguir, mas é ligeiramente maior. Estende-se cerca de 4 centímetros além da periferia do nosso veículo denso. O baço é a porta de entrada de forças que vitalizam o corpo. Na contraparte etérica deste órgão, a energia solar se transmuta em fluido vital de cor rosa pálido. Daí se espalha por todo o sistema nervoso e, uma vez que tenha sido utilizado no corpo, irradia-se para fora, em correntes, parecendo espinhos que saem da pele de um porco-espinho. Os raios do Sol são transmitidos diretamente ou refletidos mediante os planetas e a Lua. Os raios que vêm diretamente do Sol proporcionam iluminação espiritual. Os raios recebidos por intermédio dos planetas produzem inteligência, moralidade e crescimento anímico. Mas os raios refletidos pela Lua produzem crescimento físico, como se vê no caso das plantas que crescem diferentemente quando plantadas na fase crescente da Lua ou na minguante. Há também diferenças nas plantas semeadas quando a Lua passa por signos estéreis e férteis do zodíaco. O raio solar é absorvido pelo espírito humano, que tem seu assento no centro da fronte. O raio solar é absorvido pelo cérebro e pela espinha dorsal. E o raio lunar entra em nosso sistema através do baço. Todos os raios, tanto os do Sol como os da Lua e os das estrelas, são de 3 cores, e na radiação lunar, que fornece nossa força vital, o raio azul é a vida do Pai, que produz a germinação. O raio amarelo é a vida do Filho, que é o princípio ativo da nutrição e do crescimento. E o raio vermelho é a vida do Espírito Santo, que estimula a ação, liberando a energia armazenada pela força amarela. Este princípio é especialmente ativo na geração. Os diferentes reinos absorvem essa força vital de maneira diversa, de acordo com a sua constituição. Os animais têm somente 28 pares de nervos espinhais e estão harmonizados com o mês lunar de 28 dias, dependendo, portanto, de um espírito-grupo para a infusão dos raios estelares necessários para produzir consciência. Nenhum deles é capaz de absorver os raios diretos do Sol. O homem se encontra num estágio de transição. Tem 31 pares de nervos espinhais, que o relacionam com o mês solar, mas os nervos da chamada cauda equina, literalmente rabo de cavalo, no fim da nossa espinha dorsal, estão ainda pouco desenvolvidos para que possam servir de passagem para o raio espiritual do Sol. À medida que elevamos nossa força criadora, mediante pensamentos espiritualizados, desenvolvemos esses nervos e despertamos as faculdades adormecidas do espírito. Mas é muito perigoso tentar esse desenvolvimento, a não ser sob uma direção de um mestre capacitado. E advertimos seriamente o leitor para que não empregue nenhum método vendido ou publicado em livros, porque tais práticas geralmente levam à demência. O método seguro nunca se vende por dinheiro, nem é trocado por algo terreno, seja grande ou pequeno, mas é sempre dado gratuitamente como uma recompensa ao mérito. Pedis e recebereis, procurai e achareis. Batei e abre-se-vos-á, disse Cristo. Se a nossa vida é uma oração para a iluminação, a procura não será vã e nossa chamada não ficará sem resposta. Quando a energia solar tiver sido transmutada no baço, atravessa o sistema nervoso do corpo, brilhando com um delicado tom róseo. Serve para o mesmo propósito que a eletricidade numa instalação telegráfica. Podemos estender cabos entre cidades, levantar estações telegráficas e até instalar receptores e transmissores. Podemos também pôr operários preparados diante dos teclados, mas enquanto o fluido elétrico não circular pelos fios,
as teclas do telégrafo não funcionarão. Assim acontece com o corpo. O espírito humano é o operador e, na estação central do cérebro, os nervos se ramificam, indo por todo o organismo a todos os músculos. Quando esse fluido vital atravessa o sistema nervoso, o ego pode enviar suas ordens aos músculos e impeli-los a se moverem. Mas se o fluido vital, por qualquer razão, não fluir a determinada parte do corpo, tal como um braço ou uma perna, o espírito será incapaz de mover essa parte do corpo e ela ficará paralisada. Quando gozamos de boa saúde, especializamos a energia solar em tão grande quantidade que não podemos empregá-la toda em nosso corpo. E nesse caso, ela se irradia pelos poros da pele em raios retos e serve a um propósito similar ao do ventilador para purificar o ar. Esse aparelho expulsa o ar viciado de um quarto ou de um edifício, mantendo sua atmosfera pura e suave. A força vital excessiva que se irradia do nosso corpo leva consigo os gases venenosos, micróbios deletérios e matérias residuais, mantendo desse modo a saúde do organismo em bom estado. Ele também evita que os exércitos de germes causadores de doenças que flutuam na atmosfera penetrem no corpo, da mesma forma que o exaustor impede que uma mosca entre voando num edifício. Vê-se, pois, que essa força vital serve aos mais benéficos propósitos, mesmo depois que utilizada em nosso corpo, quando volta ao seu estado livre. É um espetáculo curioso e surpreendente observar pela primeira vez que as partes expostas do nosso corpo, como as mãos e o rosto, começa a fluir uma corrente de pequenas estrelas, cubos, pirâmides e outras figuras geométricas. O autor mais de uma vez esfregou os olhos quando começou a observar esse fenômeno, porque lhe parecia estar sofrendo de alucinações. As formas vistas são átomos químicos, os quais cumpriram seu propósito dentro do corpo e são expelidos pelos poros. Depois das refeições, o fluido vital é consumido pelo corpo em grandes quantidades, porque ele é o meio pelo qual as forças da natureza integram o alimento em nosso corpo. Portanto, a irradiação são mais débeis durante o período da digestão. Se a refeição foi abundante, a irradiação é perceptivelmente diminuída e não limpa o nosso corpo tão completamente como quando acabamos de digerir o alimento. Nem é tão poderosa para manter afastados os germes inimigos. Por esta razão, estamos mais expostos a apanhar um resfriado ou outra enfermidade qualquer por comermos em excesso. Durante uma enfermidade, o corpo vital especializa muito pouco a qualidade de energia solar. Então, por algum tempo, o corpo visível parece se alimentar do corpo vital e, desse modo, este veículo fica mais transparente e tênue, ao mesmo tempo que o corpo físico fica debilitado. As irradiações ópticas purificadoras estão quase completamente ausentes durante a enfermidade e, devido a isto, as complicações se manifestam com muita facilidade. Embora a ciência oficial não tenha observado diretamente o corpo vital do homem, em diversas ocasiões ela postulou a necessidade da existência de tal veículo para explicar os fatos da vida. E as irradiações foram observadas por vários cientistas, sob condições diversas. Blondlot e Charpentier deram-lhe o nome de raio N, em atenção à cidade de Nantes, onde tais irradiações foram observadas por esses cientistas. Outros chamaram-na o fluido óptico. Investigadores que dirigiram pesquisas sobre fenômenos psíquicos chegaram a fotografar essas irradiações quando eram extraídas do baço dos médios pelos espíritos materializantes. O Dr. Hotz, por exemplo, obteve 2 fotografias de uma materialização por meio de um médium alemão, Mina Demele. Numa delas, vê-se uma nuvem de éter saindo do lado esquerdo do médium, sem nenhuma figura ou forma definida.
A segunda fotografia, tomada poucos momentos depois, mostra o espírito materializado, colocado ao lado do médium. Outras fotografias obtidas por cientistas do médium italiano Eustápio Palladino assinalam uma nuvem luminosa pairando ao seu lado esquerdo. No princípio desta descrição, dissemos que o corpo vital é uma exata contraparte do corpo denso, com uma exceção. Ele é de sexo oposto, ou seja, de polaridade oposta. Como o corpo vital nutre o corpo denso, podemos facilmente compreender que o sangue é a sua expressão invisível mais elevada, e também que um corpo vital positivamente polarizado há de gerar mais sangue do que um com polaridade negativa. A mulher, que é fisicamente negativa, tem o corpo vital positivo. Daí gerar-se nela um excesso de sangue, do qual se liberta por meio do fluxo periódico. Ela é também mais propensa às lágrimas, que são uma hemorragia branca. E o homem, cujo corpo vital é negativo, não gera sangue do que o que pode utilizar sem qualquer transtorno. Portanto, para ele não é necessário esse processo de descarga de excesso de sangue, como na mulher. O corpo de desejos. Além do corpo físico e do corpo vital, temos um corpo construído de matéria de desejo, do qual formamos as nossas emoções e sentimentos. Esse veículo impele-nos também a buscar a satisfação dos sentidos. Mas enquanto os dois veículos que falamos que estão bem organizados, o corpo de desejo parece à vista espiritual como uma nuvem ovoide, que se estende cerca de 40 a 50 centímetros além do corpo físico. Ele se estende desde acima de nossa cabeça até debaixo de nossos pés, de modo que o corpo denso fica no centro dessa nuvem ovoide, da mesma forma que a gema está no centro de um ovo. A razão de ser do estado rudimentar deste veículo é que foi agregado à constituição humana mais recentemente do que os corpos anteriores mencionados. A evolução da forma pode ser comparada ao modo pelo qual os humores do caracol primeiramente se condensam em sua carne, convertendo-se depois numa concha dura. Quando o nosso atual corpo visível germinou no espírito, era apenas um pensamento-forma, mas gradualmente foi se tornando cada vez mais denso e concreto, acabando por se converter numa forma cristalizada de matéria química. O corpo vital foi o próximo a ser emanado pelo espírito como uma forma de pensamento e se encontra no terceiro grau, ou estado de condensação, que corresponde ao etérico. O corpo de desejos é uma aquisição ainda posterior. Foi também inicialmente um pensamento-forma, mas agora está se condensando em matéria de desejo. E a mente, que recebemos recentemente, é ainda apenas um pensamento-forma nebuloso. Os braços, as pernas, as orelhas e os olhos não são necessários quando se usa o corpo de desejo, porque ele pode percorrer o espaço mais velozmente do que o vento, sem ter necessidade dos meios de locomoção de que necessitamos no mundo visível. Quando se vê com a visão espiritual, percebe que no corpo de desejo há uma porção de vórtices giratórios. Já explicamos que uma característica da matéria de desejo é estar em movimento constante e que do vórtice principal, na região do fígado, sai um fluxo contínuo que se irradia para a periferia deste corpo ovoide, retornando ao centro por meio de muitos outros vórtices. O corpo de desejo apresenta todas as cores e as nuances até agora conhecidas, e um número infinito de outras cores que são indescritíveis na linguagem humana. Essas cores variam de pessoa para pessoa, segundo suas características e temperamentos, assim como variam a cada instante à proporção que a pessoa experimenta emoções, fantasias e desejos. Existe, porém, em cada um certa cor básica, que depende da estrela regente no momento do nascimento. No homem em cujo horóscopo o planeta Marte está fortemente colocado, existe uma tonalidade básica carmesim em sua aura.
Quando Júpiter e o planeta regente, a cor que prevalece é azulada. Assim, cada planeta regente imprimirá sua própria cor. Houve uma época na história da Terra, quando a solidificação ainda não estava completa, em que os seres humanos viviam em ilhas aqui e ali, entre os mares em ebulição. Os homens ainda não tinham desenvolvido nem os olhos nem os ouvidos, mas apenas um pequeno órgão, a glândula pineal, que é chamada pelos anatomistas de o terceiro olho, que sobressaía por trás da cabeça e que era um órgão localizador de percepção. Ela advertiu o homem quando se aproximava demasiado de uma cratera vulcânica, capacitando-o a fugir do perigo e da destruição. Desde então, os hemisférios cerebrais cobriram a glândula pineal e, em lugar de um simples órgão de percepção, todo o corpo, interna e externamente, é sensível aos impactos, o que, como é natural, é um estágio de desenvolvimento muito mais avançado. No corpo de desejo, cada uma das partículas é sensível ao mesmo tempo às vibrações da visão, da audição e dos demais sentidos, e cada uma delas gira em incessante movimento, de forma que quase no mesmo instante ela pode estar na parte superior e na parte inferior do corpo de desejo e proporcionar a todos os pontos de todas as outras partículas uma sensação do que ela está experimentando. Desse modo, cada partícula de matéria de desejo do nosso veículo notará instantaneamente qualquer sensação experimentada por qualquer partícula isolada. Portanto, o corpo de desejo é de uma natureza extremamente sensível, capaz de transmitir as emoções e os sentimentos mais intensos. A mente. Esta é a última aquisição do espírito humano. E, na maioria das pessoas que ainda não se acostumou com um raciocínio ordenado e consecutivo, é apenas uma nuvem caótica, disposta principalmente em torno da cabeça. Quando se olha de modo clarividente para uma pessoa, parece haver um espaço vazio no centro da fronte, justamente acima e entre as sobrancelhas. Esse espaço assemelha-se à parte azulada de uma chama de gás. Isso é matéria mental que encobre o espírito humano, o ego. E ao autor foi dito que nem o vidente mais favorecido pode penetrar esse véu que no Antigo Egito era chamado de véu de Ísis. Ninguém podia levantá-lo e continuar vivendo, porque por trás dele está o Santo dos Santos, o templo do nosso corpo, onde o espírito está protegido contra qualquer intromissão. As pessoas que anteriormente não estudaram as filosofias ocultas poderão formular a seguinte pergunta: mas por que todas essas divisões? Mesmo a Bíblia nos fala de corpo e alma, e muitas pessoas creem que a alma e o espírito são termos sinônimos. Podemos responder apenas que essa divisão não é arbitrária, mas necessária, e está baseada nos fatos da natureza. Também não é certo considerar alma e espírito como sinônimos. O próprio São Paulo falou do corpo natural, que é composto de substâncias físicas sólidas, líquidas, gasosas e elétricas. Ele também menciona o corpo espiritual, que é o veículo do espírito, composto da mente e do corpo de desejo. E o próprio espírito é chamado ego em latim e eu em português. O termo eu é aplicado pelo espírito humano unicamente a si próprio. Todos nós podemos chamar cão a um cão, ou mesa a uma mesa, e qualquer outro pode aplicar os mesmos nomes ao cão ou à mesa, mas somente o ser humano pode chamar-se eu. Unicamente ele pode aplicar essa palavra a si mesmo, palavra que é exclusiva entre todas, eu, porque ela é o distintivo da própria consciência, o conhecimento de si mesmo pelo Espírito Santo como uma entidade separada e à parte de todas as outras. Vemos, pois, que a constituição do homem é a mais complexa do que parece à primeira vista.
Agora passaremos a especificar o efeito de diferentes condições de vida sobre esse ser complexo.